agora eu converso com a doutora Cristiane Shimazo, especialista em harmonização orofacial e também disfunção da TM. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda, e você? É um prazer Tudo estar aqui ótimo. hoje. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada e pelo muito convite. bem acompanhada pela mãe dela maravilhosa que está aqui nos estúdios da Band. Doutora, vamos falar sobre ATM, disfunção da TM. O que é? Bom, a disfunção da TM é algum tipo de problema que você tenha na sua articulação temporomandibular. Então, ATM é o nome de articulação temporomandibular, em que a pessoa ela pode apresentar cefaleia, dor de cabeça, estalo ao abrir e fechar a boca, bruxismo, que é o ato de ranger e apertar os dentes. Então, todos esses problemas são disfunções da articulação temporomandibular. Tem pessoas que até estalam e acham normal, né? Ah, não, é normal. Não é normal estalar dessa forma. Qualquer articulação não pode fazer barulho, estalo, rangido, crepitação, barulho de areia, né? Que a hora que abre e fecha a boca. Então, ela tem que estar, para a articulação estar saudável, ela tem que estar totalmente isenta de qualquer barulho, qualquer estalo. E qual é o tipo de tratamento nesse caso? Identificou os sintomas, como tratar? Então, depois que você identificar, por exemplo, a maioria dos pacientes tem o bruxismo, que a gente chama, né? Sim. Que é o apertar ou ranger dos dentes causado pelo estresse ou uma maloclusão da arcada dentária. Então, o bruxismo a gente trata com placas de acrílico dura, que são inseridas na arcada do paciente. Depende se é na arcada superior ou inferior, vai depender do tipo de disfunção que o paciente tem. E a gente pode tratar também com a toxina botulínica, com o botox na musculatura da mastigação, então masseter e temporal, para relaxar essa musculatura que fica hipertrofiada pelo apertamento que o paciente tem. E aí faz com que a pessoa ela vai fazer com que a pessoa pare de ranger, né? Na verdade ela não para totalmente. Não para? Não. É um hábito inconsciente. Ah, é um hábito que se torna? É um hábito, exatamente. Tem gente que faz isso acordado, né? Exatamente. Então tem o bruxismo diurno, que é o acordado, e o noturno. É um bruxismo também, então. Isso. E aí a pessoa tem que tratar de qualquer maneira. Então ela tem que usar placa para evitar que essa pressão que ela coloca na mordida sobrecaia em cima, né, da articulação, venha a sobrecarregar a articulação temporomandibular. E para relaxar essa musculatura para que não tenha tanta força na mordida e não desgaste os dentes, a arcada dentária. Agora, como que o paciente pode identificar? Então, ele pode ter cefaleia, então ele tem uma dor de cabeça que ele não sabe de onde vem, ele acorda com a boca cansada, com a musculatura cansada, ou ele tem desgaste dos dentes, ou ele quebra muitas restaurações, quebra o dente. Também é uma forma de identificar. É uma forma de identificação. Ou ele dorme com a esposa ou com a namorada e o parceiro relata que a pessoa faz barulho dormindo. Então, quer dizer, ele está fazendo o bruxismo noturno. Então, tem várias maneiras da gente identificar o problema. Agora, o que é o bruxismo em si? Porque a disfunção da TM, ela causa esse apertamento dos dentes, cefaleia, mas o bruxismo em si? Então, o bruxismo é o ato de apertar é o apertamento mesmo. Ou ranger os dentes. Tá. Então, a gente tem o bruxismo cêntrico, que é quando a pessoa só aperta os dentes, e o excêntrico, que é quando a pessoa range. O excêntrico é mais fácil de identificar, porque a pessoa faz barulho, né? Faz o barulho. Agora, o cêntrico, que só contrai a musculatura e não faz barulho, é mais difícil a gente identificar. Sim. Mas também tem que tratar os dois de E causa retração óssea também? Retração gengival, perda óssea, Perda óssea. Quebra dentária, tudo de ruim, então precisa tratar mesmo, não tem como. Agora uma pergunta, pacientes que fazem estética, então vamos lá, o paciente fez uma faceta nos dentes, fez uma lente de contato, o paciente ele já era um paciente de bruxismo, disfunção da TM, e ele colocou as lentes. Ele precisa refazer a plaquinha, a lente vai corrigir o bruxismo, como que funciona nesse caso? Porque é um investimento que o paciente faz e ele acha que não precisa mais fazer nada, né? Exatamente. Bom, primeira coisa, o paciente que é identificado com disfunção da TM, principalmente o bruxismo, ele pode fazer a lente, tá? Mas pode. Tá. Só que ele precisa fazer a lente e ter uma placa, depois que ele fez a lente, uma placa de controle desse bruxismo. Senão, com o tempo, ele vai acabar continuando com o bruxismo e perdendo essas lentes que ele fez. Então, ele pode perder até o tratamento. Exatamente, então é importante que trate. Medicação ajuda para evitar essa pressão? Existe medicação para isso ou somente o analgésico em caso de dor? Na verdade existe a medicação, né? A toxina botulínica é uma medicação injetável, né, na musculatura masseter e temporal. A gente pode entrar com anti-inflamatório, com analgésico, com relaxante muscular, dependendo do quadro do paciente.
Mas tudo isso é paliativo, né? Então a gente precisa entrar realmente com o tratamento. O paciente tem que entrar com placa, essa placa tem que ser ajustada. Então não adianta colocar uma placa, Duda, toma sua placa, você usa para dormir, nunca mais eu te vejo. Não, você tem que ir ao consultório, fazer os ajustes adequados dessa placa para que o seu tratamento tenha um êxito. A pessoa vai ficar dependente da placa o resto da vida? Todo mundo me pergunta isso e a resposta é, não tem cura para a disfunção da TM. Não tem cura? Não. Tem tratamento, então tem fases de remissão da doença, então tem fases que o paciente vai estar melhor, período de férias, que ele está menos estressado, ele pode até deixar a placa um pouquinho de lado, mas ele não pode abandoná-la completamente, porque não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. Você citou um fator muito importante quando você fala, período de férias, pode deixar um pouquinho de lado, porque ele está mais relaxado. Fator emocional é essencial ali para causar uma disfunção da TM ou apertamento. Exatamente. O estresse, o fator emocional, a sobrecarga do dia a dia, tudo isso faz com que a pessoa libere essa tensão em cima da arcada dentária, em cima dos dentes, em cima da articulação temporomandibular. Então, gente, olha só. É um tratamento multidisciplinar, né? Vamos chamar de tratamento multidisciplinar? Exatamente. Precisamos do dentista, precisamos muitas vezes de um psiquiatra, de um psicólogo, terapeuta. Exatamente. Olha só. Exatamente. Muito importante a multidisciplinaridade no tratamento. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque a pessoa que tem a questão do ranger os dentes, ela tem que identificar até o motivo que leva, né? Às vezes é exatamente isso, é o estresse do trabalho, até uma questão de emocional, psíquica, que pode levar a essa disfunção também, né, doutora? Exatamente. E aí não tem cura, mas pode amenizar. E aí vai tratando com o dentista. Exatamente. Nem sempre quem tem disfunção vai precisar usar plaquinha. Nem sempre. Depende do que vai ser avaliado na consulta. Exato. Por exemplo, as crianças, né? A gente tem criança que já tem bruxismo, que já tem disfunção da TM, que já tem estalo na articulação. As crianças, a gente não entra com uma placa, porque eles ainda não têm controle motor para usar. Então, a criança vai mais para fazer uma terapia, um acompanhamento psicológico, um esporte para descarregar um pouco dessa energia. Olha isso. Isso é muito importante. Então, nas crianças, a gente não entra ainda com placa, tem que esperar ele amadurecer um pouco mais, mas depois a gente começa o tratamento. Conversei com a doutora Cristiane Shimazo, ela é dentista, especialista em harmonização facial e disfunção da TM. Você é de Lorena? De Lorena, dona. Um beijo para todo mundo de Lorena, obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu Sua que mãe agradeço. é uma simpatia e você está sempre convidada a voltar no Saúde Você. Obrigada, Duda. Foi um prazer estar aqui hoje com você. Igualmente.